Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal do Psicopraticando. Eu sou Priscila Figueiredo, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, e que está sempre por aqui no YouTube, compartilhando com vocês conteúdos de relevância, compartilhando com vocês o descortinar aí dos olhares, tudo que envolve o fazer psicopedagógico. Amo, tenho amado, né, estar aqui com vocês aqui no YouTube, compartilhando um pouquinho aí dos meus conhecimentos, das minhas práticas clínicas e compartilhando também com vocês que nem tudo que envolve a psicopedagogia vai se limitar a testagens, a instrumentos de avaliação. Tem muito mais informações envolvidas realmente no fazer psicopedagógico, não é verdade? E hoje teremos uma live super legal, com um tema muito bacana, que inclusive foi o segundo tema mais votado lá na comunidade do WhatsApp. Inclusive, se você ainda não está na nossa comunidade, tem o link aqui na descrição do vídeo para você entrar. Lá na comunidade a gente costuma manter as pessoas informadas sobre as lives secretas, que às vezes a gente faz pelo Google Meet, e lives aqui do YouTube também. E aí eu sempre coloco enquetes para ouvir aí um pouquinho de vocês, as demandas, não é verdade? Então, para que a gente possa estruturar um conteúdo bacana. Para o nosso canal crescer, eu também preciso da sua ajuda. Então, curta esse vídeo, compartilhe com quem você acha que pode ali, né, agregar nos conhecimentos dessa pessoa. Comente aqui no vídeo, vai ser um prazer responder, tirar dúvidas de vocês, tá? Agora vamos falar sobre o tema da nossa live de hoje. Avaliação psicopedagógica. Como construir a hipótese diagnóstica. A gente sempre vai falar muito sobre avaliação. É o que eu sempre falo, sem uma boa avaliação, sem uma avaliação estruturada, a gente não consegue fazer uma intervenção adequada. Então, tudo que norteia aqui o Psicopraticando tem a ver aí, tem relação com a avaliação psicopedagógica, tá? Eu acredito que, desde o momento que você saiba avaliar corretamente, vai ser muito mais tranquilo para você fazer, desenvolver ali um plano de intervenção. Eu sempre falo que o próprio recurso que nós temos, que é o informe psicopedagógico no final da nossa avaliação, ele já é um plano de intervenção, porque ali já vai expor as dificuldades da criança, mas também as potencialidades que ela tem. Isso vai facilitar, vai nortear o nosso trabalho lá na intervenção, tá? Mas hoje a gente vai conversar sobre hipótese diagnóstica. Eu tenho certeza que muitas das vezes a gente fala assim, Pri, você já falou várias e várias vezes sobre avaliação, sobre a construção dessa avaliação, tudo que norteia. E agora? Eu estou lá, cheio de informações, fiz anamnese, tenho dados da anamnese, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu fiz avaliação de escrita, eu fiz avaliação de leitura. E agora? Como que eu vou construir essa hipótese diagnóstica, tá? E isso é muito importante, a gente pensar que, apesar do psicopedagogo não ter autonomia para um diagnóstico final, como eu sempre falo, isso sempre vai ali mais para a neuropediatria, por exemplo, apesar da gente não ter essa autonomia para laudo, mas o psicopedagogo tem autonomia para levantar uma hipótese diagnóstica. Só que você tem que ter muita certeza e muita propriedade disso para você chegar para a família e falar, olha, a minha hipótese é que ele tenha TDAH ou que ele tenha dislexia. Enfim, você tem que ter muita propriedade, tá? É o que eu sempre falo muito isso para minhas cursistas. Só fale o que você tem certeza. Se você não conseguiu levantar uma hipótese diagnóstica no final da sua avaliação e você precisa encaminhar para alguém te ajudar ali nesse processo, não tem problema nenhum também, tá? Nem todos os quadros a gente vai levantar uma hipótese diagnóstica. Às vezes a gente vai levantar mais de uma hipótese. Opa, pode ser isso, mas também pode ser aquilo. Opa, acho que não é um quadro de diagnóstico. Acredito que seja uma dificuldade de aprendizagem. Então isso é muito relativo. Mas hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa construção dessa hipótese e como organizar os dados, tá? Até lá na enquete na comunidade, a gente tinha colocado sobre essa parte de organização dos dados coletados, tá bom? Então vamos lá. Primeiro ponto importantíssimo, tá? A gente sempre precisa distinguir ali, diferenciar o que é hipótese de diagnóstico. Hipótese é o que, gente? Uma possibilidade, não estou afirmando.
há uma possibilidade daquela criança se enquadrar dentro ali dos critérios diagnósticos para um transtorno. Diagnóstico final vai ser a neuropediatria, a psiquiatria da infância e da adolescência. Em alguns casos de linguagem, a própria fonoaudiologia tem essa autonomia para laudo, em algumas situações a psicologia, porém, o psicopedagogo, a gente pode sim levantar essa hipótese. Até porque, é o que eu sempre falo, o olhar do psicopedagogo ele é muito importante, inclusive lá na ponta, quando o neuropediatra ele vai pegar esse informe psicopedagógico e ele vai juntar com os dados coletados dele e vai auxiliar, sabe, nessa organização, nessa estruturação desse laudo. Porque o médico, ele vê o paciente em uma consulta, o psicopedagogo não. Nós vemos em várias e várias sessões. Cada sessão tem 50 minutos, né? 1 hora, 45 minutos. E aí a gente demora um período aí, 2, 3 meses para concluir essa avaliação. Então, a nossa avaliação, ela é super importante porque ela vai ter mais dados ali coletados, tá? E aí, então, é importante vocês saberem essa diferença, tá? Levantar hipótese não significa que você está laudando o seu paciente. Não é isso. Mas retornando ali do que eu tinha falado antes, só se você tiver certeza, beleza? Vamos lá. Pri, com base em que a gente levanta uma hipótese diagnóstica? Com base nos critérios lá do DSM-5 e do CID-11. Então, para a gente levantar uma hipótese, a criança ela precisa se enquadrar dentro ali dos critérios. São todos os critérios, Pri? Quando é um caso muito típico, geralmente as crianças conseguem se enquadrar dentro de todos os critérios. Mas a gente tem ali um quantitativo esperado, tá? Para os critérios diagnósticos. Isso vem escrito direitinho. Por exemplo, o SNAP-4, que é um questionário para avaliação ali dentro dos critérios diagnósticos, ele foi, né, construído a partir ali do DSM. Ele vai ter ali que, dentro de todos aqueles critérios, precisa se enquadrar em X quantidade de critério para questões atencionais e X quantidade de critério para as questões de hiperatividade, de impulsividade, tá? Então, a gente precisa sempre pensar no critério diagnóstico. Meu paciente se encontra ali. Eu já tive pacientes, gente, que são aqueles casos clássicos que se enquadram em quase todos os critérios. Alguns se enquadravam em boa parte, tá? E é isso. Vamos lá. Durante a avaliação, nós estamos... Até fiz algumas observações aqui, ó, no meu caderninho, que eu sou do papel, para conversar com vocês. Durante a avaliação, nós estamos em constante busca por informações, coleta de dados, compreender o que tem levado esse paciente ali para o quadro, a apresentar aquele quadro clínico, né? Então, o primeiro ponto que a gente vai observar para começar a organizar todos esses dados que a gente tem para a gente levantar uma hipótese é a partir da história do meu paciente. Então, nós temos o que a gente chama de dados históricos, que é toda a parte do desenvolvimento da criança até aquele momento, e nós temos os dados ahistóricos, que é o quê? Relativamente à queixa que está acontecendo ali naquele momento com a criança, tá? Então, a gente sempre vai partir dessa organização desses dados coletados a partir disso. O histórico do meu paciente, o que a gente chama de dados históricos, e o que vem acontecendo com o meu paciente agora, o que a gente vai chamar de dados ahistóricos. Relativamente, isso está associado ao quê? A anamnese e queixa principal, tá bom? Uma dica importantíssima para vocês, durante todo o processo de avaliação, registre tudo. Primas, vou registrar o quê? Você vai registrar comportamentos que o seu paciente apresenta aqui, ou que ele apresenta em casa ou na escola, comportamentos que a família traz, comportamentos que a escola traz, comportamentos que você observa, atitudes, desempenhos, e aí a gente sempre vai observar os fatos narrados, tanto que a escola, quanto que a própria família e a própria criança traz, isso tudo a gente vai registrando, as intercorrências, tudo que aconteceu durante a trajetória do nosso paciente até chegar ao consultório, o olhar da escola em relação àquela criança. Por que eu falo tanto da escola? Porque psicopedagoga é terapeuta da aprendizagem.
Então, boa parte das queixas que a gente vai receber no consultório estão associadas à escola. Nem sempre tem a ver com baixo desempenho escolar. Às vezes é aquela criança que estuda muito e consegue uma boa nota, mas para ela conseguir uma boa nota isso, precisa de muito suporte, precisa de suporte da professora, precisa de um suporte maior da família. Às vezes é aquela criança que nem estuda e consegue tirar notas boas, porque tem um processamento de informação muito bom, muito rápido. Mas no dia a dia, protela para copiar uma atividade, é aquela criança que é muito agitada, ou às vezes é aquela criança que está com baixo rendimento, que esquece com facilidade que aprende. Então a gente tem vários tipos de queixa. E aí, às vezes, a escola vai ter um olhar em relação àquilo ali, a família vai ter outro, você vai ter outro. Isso tudo vai estar ali, né? Naquele monte de informação que você coletou. O que você precisa fazer? Organizar isso aqui. Opa, peraí. Se você precisa colocar isso num documento no Word, você coloca. Se você precisa colocar isso numa planilha, você coloca. Se você é do papel, como eu, você tem ali organizado essas fichas suas de atendimento, de prontuário, para que você possa se organizar ali. Gente, eu me organizo até com marca-texto. Eu tenho os meus marca-textos aqui, ó. Verde, potencialidade. Laranja, dificuldade. Tá. Você pode se organizar da forma que você achar que é melhor para você. Mas o importante é você ir organizando essas informações, tá? E registrar tudo. Pri, você registrar na hora do atendimento? Sim. Estou ali fazendo atividade, rapidinho eu escrevo do ladinho. Se eu vou para o chão, eu levo minha folhinha junto comigo. Ou senão, no final do atendimento, você também vai registrando o que você for fazendo. Então, essa é a primeira dica. A gente vai ter ali todos esses dados coletados, a gente vai partir dos dados históricos, dos dados ahistóricos e de tudo que vocês observam nesse processo. E aí sempre registrando para organizar isso. Depois, nós vamos ter ali um outro momento, onde eu vou analisar se o que eu observei, o que a escola traz, pode se tratar só de uma questão de uma dificuldade ou de um transtorno. Eu sei que no início fica um pouco difícil para vocês que não têm prática clínica e olhar clínico perceber isso. Mas depois da prática, vocês vão ver como que é muito visível. Quando eu recebo um paciente no consultório que ele tem dificuldade de aprendizagem somente, não tem um transtorno, eu vou observar em vários pontos como que ele se sai. Então, às vezes, geralmente uma criança que tem só dificuldade de aprendizagem, que é algo momentâneo, que é passageira, a gente tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre as dificuldades e os transtornos de aprendizagem. O que acontece ali? Quando eu olho aqueles dados, eu falo, opa, peraí, são informações que a família está trazendo, que a escola está trazendo, que eu estou observando no consultório, mas que são recentes. Geralmente é uma criança que, na história dela, ela nunca apresentou dificuldade antes. Quando se trata de dificuldade, você vai ver que, às vezes, tem questões emocionais, a família está passando por situações, pais se separando, problemas financeiros, perda de alguém muito querido na família, mudanças. A gente vai ver que tem algo que chama a atenção. Agora, quando se trata de um transtorno, você vai ver que o resultado da criança está muito, muito aquém do esperado, para a idade, para o ano de escolaridade em curso dela, para o nível de desenvolvimento que eu espero cognitivo dela. Você vai ver que geralmente crianças com transtornos, não são todos, mas eles vão ter funções cognitivas muito, muito prejudicadas. Dentro do TDAH, a gente vai ter dificuldade ali em memória operacional, em atenção, a gente vai ter dificuldade de funções executivas. Dentro de um quadro de DI, a gente vai ver que vai ter um processamento de informação muito lento, a criança com muita dificuldade ali em compreensão, enfim. Os transtornos, eles são diferentes. Quando a gente observa uma criança com uma possibilidade de transtorno, é porque ela está com um resultado muito, muito aquém do esperado. Não quer dizer que criança com dificuldade não vai ter também questões cognitivas, não é isso. Eu até falo nesse vídeo da dificuldade de aprendizagem que, às vezes, a falta de estímulo cognitivo acarreta também a dificuldade na aprendizagem. Mas eu estou falando que no dia a dia vocês vão conseguir perceber, sabe? Quando é uma criança com uma possibilidade de uma dificuldade ou de um transtorno. E esse é um ponto de partida quando a gente recebe para a gente poder formular essa hipótese.
Será que o meu paciente tem só uma dificuldade de aprendizagem? Opa! Será que ele está se enquadrando muito dentro dos critérios diagnósticos ali para um transtorno, para uma patologia? O que a gente não pode, gente, é se apegar de que eu recebi um paciente que tem dificuldade de leitura, eu já vou fazer logo uma hipótese de dislexia. Não é assim. Você precisa estudar pelo menos os transtornos básicos para você saber o que é esperado, o que não é esperado, quais são os critérios diagnósticos. O psicopedagogo tem que estudar CID, DSM. Pri, vou estudar aquilo tudo, é grandão, né? É grosso, cheio de doenças, de patologia, não. Mas os principais que nós recebemos no consultório, sim. Então, esse é um primeiro. Aí eu até coloquei aqui, ó, as dificuldades, geralmente os sintomas começaram recentemente, podem estar atrelados ali às questões ambientais, às questões sociais, emocionais, pedagógicas, tá? Então, a gente sempre vai precisar analisar os sintomas, se eles estão de acordo ali com os critérios diagnósticos informados lá no DSM-5, ou não, no CID-11, né? Ou não. Então, esse é um ponto de partida muito importante para que vocês possam pensar nessa hipótese e levantar essa hipótese diagnóstica. Não é algo que vocês vão conseguir com facilidade nos primeiros atendimentos, por isso que eu falo que é muito importante que você tenha alguém com experiência para te acompanhar nesse início. Isso está previsto ali no Código de Ética do Psicopedagogo, a gente ter alguém que possa nos dar esse suporte, porque no início não é fácil mesmo levantar a hipótese diagnóstica, tá? Eu falo até pelas minhas cursistas, eu vejo que elas têm muita dificuldade, eu vou auxiliando, a gente vai pensando, enfim, tá? Além da gente pensar em dificuldade de transtorno de aprendizagem, a gente precisa também descartar a hipótese. Para a gente pensar numa hipótese, a gente descarta o que não é. Isso facilita muito, tá bom? Facilita muito mesmo. Pri, como assim? Como que eu vou descartar a hipótese? Vamos lá. Primeira coisa, vamos pensar nas questões fisiológicas. Essa criança está enxergando bem? Essa criança está ouvindo bem? Essa criança fez exames recentemente de sangue? Vitamina tá ok? Tá tudo ok? A gente já descarta a parte fisiológica. Ô, Pri, psicopedagogo pode pedir esses exames? Não. Audiometria a gente pode, PAC a gente pode, uma PAC é secundária, a gente vai falar. Nem todo quadro de PAC é secundário, mas a maioria das vezes sim. A gente pode falar sobre isso em outro momento, mas eu tô falando que esses tipos de exame a gente pode. Avaliação neuropsicológica, PAC a gente pode, audiometria a gente pode, oftalmologia a gente pode. Exame de sangue, de imagem, não. Mas aí a gente encaminha para a pediatria e já pede à mãe, olha, a gente vai começar uma avaliação e você já vai lá no médico, na pediatra, já vamos descartando essas hipóteses. Base, tá? Descartar a hipótese fisiológica. Outro descarte de hipótese, metodologia da escola. Então, como que a gente vai avaliar isso, Pri? A partir de um contato com a escola, a partir de análise do material. Será que essa criança está acompanhando essa escola? Será que a questão está realmente na criança, internamente, para a gente levantar uma hipótese diagnóstica? Ou será que é uma questão que ela não está se adaptando ao conteúdo e à metodologia daquela escola? A gente também trabalha nesse descarte. As questões emocionais estão todas legais? Porque assim, gente, até para a gente pensar num transtorno como a dislexia, por exemplo, a gente tem que descartar a hipótese. Criança com dislexia não pode ter rebaixamento cognitivo. Criança com dislexia, geralmente a metodologia está adequada ou já tentaram diversas estruturas metodológicas para ela e mesmo assim ela não avançou. Então, quando a gente pensa nas hipóteses diagnósticas, a gente tem que trabalhar com descarte. E isso a gente vai fazendo no consultório. Questões sociais, questões emocionais. É claro, né, gente? É óbvio que uma criança com dificuldade de aprendizagem, ela não vai ter um vínculo legal com a aprendizagem, não, porque ela tá ali, ela tá com dificuldade, ela não consegue aprender. Obviamente que vai ser aquela criança que não gosta de ler, que não tem essas questões de vínculo rompido com a aprendizagem. Mas a gente sempre vai analisar o contexto como um todo, tá bom? Então a gente trabalha aí com descarte, a parte fisiológica, a parte metodológica. Já tiveram tentativas? Geralmente são crianças que já passaram por reforço escolar por anos, já passaram por metodologias diferentes na escola e mesmo assim não avançaram. Então a gente tem que pensar nisso tudo.
para a gente poder descartar a hipótese, tá bom? Vou dar um exemplo aqui também para vocês, dentro de critério diagnóstico, do TDAH. Então, por exemplo, o TDAH ele tem alguns critérios. Um deles é a criança para ter TDAH, ela precisa apresentar aqueles sintomas em mais de um ambiente. Então, não existe criança agitada só na escola, que em casa é tranquilo. No consultório, tudo bem, é 1 a 1. Mas mesmo no consultório, às vezes a gente não observa que aquela criança tem uma agitação, mas você vê uma inquietude. Então tá aqui, tá escorregando na cadeira, tá agitado, tá balançando os pés. A gente observa isso, não é verdade? Então isso é legal, a gente sempre observar se esses critérios diagnósticos estão acontecendo em mais de um ambiente. Dentro dos critérios diagnósticos do TDAH também, eles costumam ter muita dificuldade no foco atencional. Então, essa dificuldade no foco atencional geralmente não é só em atividades de cunho pedagógico, também tem outros tipos de atividade. Não estou falando atividades que chamam a atenção deles, não. Aí eles costumam focar. Priscila, o meu filho tem TDAH, mas ele joga videogame, que é uma maravilha, porque a gente está falando de outra área cerebral. Tá? Então, ele vai conseguir focar porque tem a ver ali com o sistema límbico, outras situações. Mas eu estou falando que geralmente essa dificuldade no foco atencional, ela não está só relacionada ao pedagógico, mas em outros tipos de atividade, de vida diária, de rotina também. Então, eu tô dando um exemplo para vocês de como a gente vai fazendo esse descarte, sabe, de hipótese. Então, opa, tem, sim, características em vários ambientes. Opa, tem essa questão da dispersão na escola, mas também em casa e tudo mais. Já tem esses sintomas há muito tempo. Vocês querem ver uma luzinha acendendo? Atraso. Crianças que tiveram atraso de fala, um psicomotor, algum outro tipo de atraso, grande chance ali de ter um transtorno, tá? Não estou falando dos casos que chegam, não quer dizer que toda criança que teve atraso vai ter transtorno, não. Mas quando vem para o consultório com algum tipo de dificuldade e você vai avaliar esse histórico da criança e tem atraso, aí você pode, acho que é sim um caso de hipótese diagnóstica ali para algum tipo de patologia. Prematuros também, tá? É o que a gente chama de risco, né? Fatores de risco, tá bom? Vamos lá, coloquei aqui também. Como que a gente vai organizar todos esses dados? Como que a gente organiza isso tudo? Pri, a gente tem ali todas as nossas anotações. Anotaram tudo? Avaliaram tudo? Organizaram em planilha, na folha, no Word, enfim. A gente vai trabalhar com grupos, isso é bem legal, eu gosto. Acho que quando a gente trabalha com grupos de informação, com tópicos, facilita. Então a gente vai pensar, peraí, vamos pensar ali nos aspectos históricos. Olhei, histórico, atraso disso, disso e disso, aconteceu isso, isso e isso. Vamos pensar no ahistórico. Opa, aconteceu isso, isso e isso no ahistórico. Beleza, vamos lá para o pedagógico. O que tem falha lá no pedagógico? O que a escola diz? Dentro do pedagógico, o que ele tem de leitura, de escrita, de matemática, de habilidades preditoras? O que eu tenho de informação disso? Então, eu avalio ali os dados históricos, os dados ahistóricos, avalio toda a parte pedagógica, aí avalio lá a cognição, estruturação do pensamento, organização dessas informações, processamento de informação, velocidade, funções executivas, que aí entra controle inibitório, tomada de decisão. Avaliei também toda a parte atencional, todos os tipos de atenção, seletiva, auditiva, visual, alternada, concentrada. Fui lá na parte de memória operacional, de curto prazo, de longo prazo. Opa, organizei isso aqui também. Vamos lá agora, afetiva social. O que a escola traz de afetivo social, o que a família traz, o que você observa, o que a própria criança traz. Organizei isso. Emocional, tem questões emocionais? Organizei isso aqui também. E aí eu vou organizando toda essa coleta de dados que eu fiz em estruturas, sabe? E aí você consegue visualizar melhor aquele quadro. E onde eu vou organizar isso tudo, Pri? No seu relatório. Tá bom? E aí, depois que a gente olha e organiza isso tudo, eu vou pensar, assim, eu, Priscila,
já tenho muitos anos aí de caminhada, então eu sei muito bem, de cor salteado, quais são os critérios diagnósticos dos transtornos, principalmente os que a gente recebe. Então eu sei quais são as características comuns de uma criança com TDAH perfil desatento. Eu sei quais são as características comuns de uma criança TDAH perfil combinado. Eu sei quais são as características comuns ali dos transtornos específicos de aprendizagem, o que eu espero para uma criança de dislexia, de desortografia, de descalculia. Sei também um pouco ali das partes também de possibilidade de transtorno de linguagem, a gente precisa saber disso, não para a gente fechar laudo ou levantar hipótese, mas para a gente encaminhar adequadamente para o colega. E eu sei isso tudo de cor. Para você que está começando e não sabe, depois que você organizar isso tudo, se você... eu estudei lá na faculdade, dislexia. Esse meu paciente tem questões de alfabetização, deve ser dislexia. Vá lá no DSM-5, vai lá no CID-11 e vê o que eles estão falando sobre dislexia. Quais são os critérios diagnósticos para uma criança ser disléxica? O que uma criança com dislexia precisa apresentar de sintoma? Dá uma olhada, sabe? Verifica se tudo que você organizou dentro desses tópicos se enquadra ali no que o seu paciente, nesses critérios diagnósticos, sabe? Nossa, eu acho que o meu paciente tem TDAH. É um tal de acho, gente. Dentro da psicopedagogia não pode ter achismo, não. Se você considera isso, existem uns questionários que a gente manda para casa, manda para a escola. Mas se você considera isso, vai lá estudar o DSM-5. Vai lá estudar o CID-11. Olha os critérios diagnósticos. É um documento sensacional. Por que eu estou batendo nisso? Porque a gente levanta a hipótese a partir de estudos científicos. E o DSM-5, o CID-11, eles foram construídos a partir desses estudos científicos. O psicopedagogo tem que ter isso, sabe? Evidência. Não é no achismo. Não é só porque meu paciente é agitado, tem TDAH. Não é isso. O psicopedagogo não pode ficar rotulando criança a partir de achismo. Então você vai lá no DSM-5, você olha os critérios diagnósticos e vê. Opa, é isso. Opa, é aquilo. Há um tempo atrás eu fiz uma live e aí eu trouxe um estudo de caso. E aí eu perguntei, o que vocês consideram? Depois que eu terminei o estudo de caso, né? E aí algumas pessoas, acredito que seja um TDAH. Acredito que seja isso. Acredito que seja aquilo. E aí eu fui mostrando por que não era só isso, por que não era só aquilo, com base nos critérios diagnósticos. TDAH, o DSM-5 fala sobre isso para o TDAH. Essa criança aqui não apresentou quase nada disso. Então, é sobre essas questões, tá? Que vocês precisam organizar, pensar, estruturar, para que você levante ali uma boa hipótese diagnóstica. Lembrando, hipótese diferente de diagnóstico final. Às vezes, a gente levanta a hipótese que não há um transtorno, tem essa possibilidade também, tá? Só tem dificuldade, acredito que não seja. Mas, esse acredito que não seja, sempre trabalhe também, peça ali um olhar de um outro profissional para te ajudar. Simplesmente não descarte de cara não, sabe? Veio para avaliação, é só dificuldade. Eu tenho certeza que é só dificuldade. Você tem certeza? Certeza, certeza. Eu já tive pacientes que eu não encaminhei para ninguém porque eu sabia que não tinha. Mas eu tenho prática para isso. Agora, se você não tiver prática para isso, eu sempre falo sobre isso porque eu sei que muitos que chegam aqui no canal não têm tanta prática de atendimento. E é por isso que eu dou minhas dicas mesmo. Às vezes eu sei que essas dicas são um pouquinho rígidas e firmes, mas é para que você não erre. É o que eu sempre falo, a gente demora muito tempo para fazer o nosso nome, mas a gente, para descer de ladeira abaixo, é muito rápido, tá bom? E é isso. Tenha certeza do que você está falando. Se você não souber que hipótese você conseguiu chegar ou não, nossa, meu paciente, eu acho que ele tem características de dislexia, mas ele também tem características disso. E agora? Peça ajuda para os universitários. É brincadeira, mas peça ajuda para uma equipe multiprofissional. Peça esse auxílio. Encaminhe para a neuropediatria para ver o que ela considera.
entendeu? Não, psicopedagogo precisa caminhar sozinho para levantar hipótese, não, tá? Muitas vezes, eu levanto uma hipótese, mas eu encaminho e eu já compartilho meu olhar com aquele colega que vai avaliar. Isso é muito importante, tá? Não caminhe sozinho. Fica tudo mais leve. É o que eu sempre falo. Hipótese diagnóstica é complicado, porque às vezes a família já pega aquela informação e vai falar, a psicopedagoga falou que era isso. E aí, se não for depois, queima seu nome. É igual laudo, né? Não tem como a gente dar um laudo de autismo e depois falar que a criança não tem. São patologias que não têm cura. A gente consegue nas terapias diminuir esses sintomas para que eles tenham uma melhor qualidade de vida, com certeza. Mas não vamos falar que tem cura. Então, a gente tem que ter muito cuidado, tá bom? Com rotulação, com diagnóstico, com hipótese diagnóstica, tá? Gente, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que possa agregar ali, tá? Deixa seu comentário aqui do que você acha sobre esse tema, suas dúvidas, seus anseios. Vai ser um prazer responder vocês. Curta, tá bom? Não deixe de curtir e se inscrever no nosso canal, porque a gente sempre traz conteúdo de relevância para vocês. Ó, beijo, beijo, até a próxima!